Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula do curso do Zero ao Extraordinário. Essa aula faz parte do módulo 2, o módulo Extraordinário na Prática, que tem o objetivo de capacitar você, meu aluno, a transformar o aprendizado do seu curso, do nosso curso aqui, em uma fonte de renda. E não importa se você ainda não começou a fazer ou começou a vender as suas peças, as suas flores, porque isso é muito bom. Sabe por quê? Porque você vai aprender a fazer do jeito certo. Eu tenho uma jornada muito longa no ramo das artes plásticas. Eu expliquei isso na aula 1. Você lembra? Se você assistiu, você vai ver todos os cursos que eu fiz. Quando foi que eu comecei? Então eu tenho um trajeto muito longo no ramo da decoração e artesanato também. Então eu já presenciei muitas e muitas coisas e eu quero passar para vocês de uma forma bem simples e muito didática, para que vocês consigam o melhor resultado possível, para que vocês possam vender as suas flores, o seu artesanato, a sua decoração que vocês estão aprendendo no curso da melhor forma possível. O resumo todo da aula de hoje, que vamos falar no vídeo, mente empreendedora, organização e planejamento. Vamos falar desses 3 itens. Então, é sobre tudo isso que vamos aprender nessa aula de hoje, de empreendedorismo artesanal. Vamos lá? Então, esse vídeo aqui, gente, tem informações muito valiosas. Lembra do nosso caderninho de anotação? Vai anotando tudo que você achar interessante no curso, vai anotando. Hoje iremos usar esse caderninho muito. Então, já começa anotando aí, ó. Mente empreendedora. O que é uma mente empreendedora? Responda para mim o seguinte: o quanto que você está preparado para o seu negócio começar a aumentar, a crescer, evoluir, ter mais venda, ter mais pessoas te procurando. O quanto que você está preparado para isso? Nossa, mas eu estou começando o curso agora. Beleza, então você está se preparando. Mas pensa nisso, você tem que sair do zero mesmo e ir para o extraordinário. Esse é o nosso nome do curso, tá ok? E o que é uma mente empreendedora? É uma mente que está preparada para empreender e ter o seu negócio próprio. No nosso caso, é o ramo da decoração com flores de isopor, né? Para igrejas evangélicas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão baseadas naquele passado do artesanato, tá? Algumas pessoas pensam assim, o artesanato era algo muito assim. Tentei tudo na vida, nada deu certo e agora eu vou fazer uma pintura, vou fazer uma aplicação em tecido, vou fazer aqui um crochê porque nada deu certo na minha vida. Ou então tem aquele outro pensamento assim, ó. Que legal! Gostei de fazer isso aqui, gostei de fazer essas flores como hobby, como um passatempo. E aí as pessoas começam a ver você fazendo esses trabalhinhos como hobby e começam a te procurar. E aí você começa a vender, vende um, talvez 2 por mês e tal. Tem aquela mentalidade pequena, mas vocês que estão aqui no curso têm que deixar isso para trás. Vocês têm que entender que vocês estão aplicando o seu tempo num curso, em um negócio de vocês, e vocês são responsáveis por fazer esse negócio evoluir, crescer, se profissionalizar. Então, você tem que parar de pensar que é só um biquinho, ai, é só um extra que eu estou fazendo de vez em quando. Você tem que encarar o seu ateliê, o seu negócio como uma empresa, porque você é um empreendedor, ok? Vamos lá. Como que funciona uma empresa? Uma empresa tem um proprietário, certo? Então, tem carga horária para a pessoa trabalhar, ele tem que se planejar, ele tem que ter um valor para investir na mercadoria, ele tem que aprender a comprar materiais mais baratos, tá ok? Então, tudo isso é muito, muito, muito importante que você entenda, que você encare e que você modifique a sua mente
porque você agora é um empreendedor, uma empreendedora. Vamos deixar para lá, vamos deixar para trás esse pensamento simplista de: "Ai, o artesanato fofinho, que bonitinho", e vamos entender como funciona uma empresa, um trabalho de verdade, um empreendedorismo. Parece difícil, Carmen, eu não vou dar conta de fazer tudo. Eu tô lembrando daquela listinha da aula lá passada, é muita coisa para mim. Eu tenho a minha casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que dar conta do marido, dos meus filhos, eu ainda tenho os cargos na igreja, ainda estou fazendo o curso com você, ainda tenho que fazer as encomendas das flores, pintar, e é muita coisa e calma. Imagina isso aqui, ó. Você quer transformar isso num negócio. Esse curso você está aprendendo para transformar em um negócio. E é um negócio rentável e é para agora mesmo. Porque se você fez os exercícios bonitinho, as primeiras flores certinhas, elas já são material para você vender. Você não vai ficar guardando aqui essas peças para sempre. Por exemplo, esse cenário aqui eu fiz pro nosso curso, mas eu não vou ficar com essas peças aqui. O meu objetivo é, depois da gravação do curso, eu vender essas peças, eu vender essas decoração. Você tem que mudar a sua mentalidade. Imagina assim, ó, você tem que transformar esse negócio que você está aprendendo hoje em um negócio rentável. E é hoje mesmo, agora mesmo. Porque aí depois que seus filhos crescerem, porque eles vão crescer, eles vão ficar pequenininho para sempre, eles vão crescer, tá? E aí eles vão se casar, e aí eles forem para casa deles, você vai continuar fazendo os seus trabalhos. E aí você vai ter a sua empresa já progredindo. Aí você vai ser uma pessoa de realizações para o resto da vida. Não vai ficar pensando: "Nossa, quanto tempo que eu perdi, ai", né? Não, faz hoje mesmo. Você está aprendendo para isso. É hoje. Às vezes, a gente encara o momento da nossa vida como que esse momento aqui vai ser para sempre assim. Mas a gente sabe que os nossos filhos vão crescer. E aí eles vão embora, é claro. Aí você vai ter aberto mão do quê? Você vai ter aberto mão de um sonho. Aí você vai ficar perdido, perdida, vai se sentir vazio, vazia. O tempo foi embora e você não aproveitou. Aproveita hoje. Mas se você conseguir levar aos pouquinhos e conseguir conciliar, por exemplo, 2 horas por dia que for com o seu trabalho, tá? Para o seu negócio, para o seu empreendimento, e as outras áreas do dia você dedica ao seu marido, aos seus filhos, essas coisas, à sua igreja, né? Aí você vai aumentando as horas por dia. Depois que o tempo for passando, você vai se dedicando 4 horas, porque aí você vai ter um crescimento de ganho. Mas você precisa pelo menos dedicar 2 horas do seu dia para o artesanato que você está aprendendo, para fazer as suas flores, para fazer a sua decoração. Carmen, durante a semana eu não consigo. Então, se dedica 5 horas no final de semana. Pegue o sábado ou 6 horas no final de semana, para que você tenha um horário, um planejamento, uma organização do seu trabalho. "Ah, mas eu ainda só estou fazendo flor pequenininha". Então, mas separa essa hora que você está fazendo a flor pequenininha ainda, você está aprendendo a fazer, então separa essas horas e já encara como se fosse o seu trabalho, você já está começando a trabalhar, mesmo que você não esteja recebendo por isso. Mas coloque na sua mente que você já é uma empreendedora, já é um empreendedor. Então a sua mente precisa entender que você tem que abrir mão de algumas coisas da sua vida, tá? Você tem que estabelecer algumas prioridades, descer algumas prioridades que estão lá no topo da sua vida, né, e botar lá por baixo. E colocar que as prioridades que estão lá embaixo, você tem que subir sucessivamente. É assim, a vida é assim, você tem que dar prioridade. Então, primeiro você tem que ter uma mente empreendedora, você tem que se dedicar ao seu negócio. Se você não encarar assim o seu negócio, se você falar: "Ai, o tempo que tiver, eu faço". Não, aí não vai dar certo, não vai crescer. Aí você não vai progredir. Organização. Agora é o momento em que a gente precisa se organizar. Quão organizado está seu ateliê? Quão organizado está suas finanças?
Quão organizadas estão as suas compras de materiais? Ah, mas ainda nem tenho ateliê, não comprei muito material, mas começa a aprender certo, tá? Tudo tem que estar organizadinho. Você está se preocupando com isso? Se você já tem seu ateliê, seus materiais, o seu espaço, você está se preocupando em organizar as suas finanças? Você tem que separar pelo menos de 15 em 15 dias para contar o seu custo, o seu lucro. Qual é o seu custo fixo do ateliê? A gente vai aprender, mas você tem que saber que você tem que se organizar. Você tem que aprender a organizar o seu negócio. Agora a gente vai detalhar um pouquinho como que é essa organização. Organização nas horas de trabalho. E como é que faz isso? Lá em cima já expliquei um pouquinho do tempo de trabalho, tá? Mas aqui a gente vai colocar bem mais claro. Tem que estabelecer algumas horas por dia para que você possa trabalhar. Uma empresa funciona assim, você também tem que funcionar assim. Então, a gente já falou nisso e vale a pena repetir, porque é muito importante. Você precisa ter um tempo certo para trabalhar, senão não funciona. Organização do ateliê. Tá, então a gente aprendeu a organizar o tempo e agora a gente vai organizar o ateliê. A gente já falou sobre isso também, mas vou repetir. Um ateliê organizado. Se alguém falar assim, ai, que legal, você trabalha em casa, nossa, que bonito, legal, né? Você não pode responder a essa pessoa assim, ó, ai, eu trabalho num cantinho, num espacinho, num fartinho de bagunça da minha casa. Não, não faça isso não. Responda assim, ó, eu tenho um ateliê. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou lembrar vocês. O seu espaço de trabalho chama-se ateliê. Mesmo que seja pequenininho, minúsculo, um espaço pequeno no cantinho da sua casa, é o ateliê. Não trata esse espaço como um cantinho sem valor, um beco. Trate seu espaço como um ateliê, da onde vai vir a sua renda. Tente sempre colocar o seu negócio para cima, deixa ele organizado, deixa ele sempre bonito. Eu, por exemplo, eu trabalhava na lavanderia da casa dos meus pais, que era bem grande, mas eu sempre tratei ali aquele espaço como meu ateliê. Em outro momento na minha história, eu já tive uma sala só para mim, um espaço só para mim. Era meu ateliê. No vídeo 3 do nosso curso, eu mostrei como que é meu espaço aqui, como é o meu ateliê. E dei dicas para vocês, como vocês podem montar também o seu. Se caso você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir. Ou assista de novo, se você já viu. Então, quando você se organiza, quando você tem as horas, o seu horário para trabalhar, quando você tem o seu ateliê organizado, tudo arrumadinho, fica tudo mais gostoso, tá bom? Outra parte que precisa de organização é o seu investimento, as suas finanças. Isso é muito importante para você se organizar, é o quanto que você vai investir para você começar a adquirir os materiais para fazer os seus primeiros kits de flores. Quanto você vai poder investir? Você está investindo de pouquinho, você ganhou os materiais? Tá, é bom pensar nisso. No início, sabe como que eu fazia? Os pedidos eu fazia só para minha igreja. Aí eu dava o preço só dos materiais, porque eu não sabia precificar. Eu era novinha, né? Tinha 12 anos mais ou menos. Então o que que eu fazia? Eu fazia uma lista de material, ia na loja, anotava os preços, aí eu fazia o total e dava para a pessoa. O valor do material é isso aqui que eu vou precisar. E aí as coisas foram fluindo. As igrejas vizinhas viam a decoração, pediam, queriam também, entravam em contato comigo, elas faziam listinha de material, pedia o valor daquela listinha e assim foi indo. Nos primeiros trabalhos, eu não tive lucro, não tive nada assim, não tive nenhum valor exorbitante, não tive lucro nenhum. Porém, eu tive algo muito, muito especial, que é a prática em todos os sentidos. A prática de fazer pedidos, a prática de entregar a encomenda no dia, no horário certo, a prática de lidar com o cliente, de ver os resultados, que é muito bom, gente, é muito bom. E também de tirar as próprias fotos, né? Eu tenho as fotos dos meus primeiros trabalhos, eu tenho tudo registrado. Então, esse foi o detalhe definitivo para dar certo o meu negócio.
Eu tirava foto de todos os painéis que eu fazia, de toda a decoração, desde o começo. Eu já fui montando o meu catálogo de trabalho. E aí você pode pegar essa dica, né? Você pode começar igual eu, né? Pedir só o valor do material. Se você for fazer só para sua igreja, você pega só o valor do material. Ou então você pega um valor de investimento. Eu investi um pouquinho, mas nem que fosse para treinar, mas vai investindo. E já vai fazendo suas encomendas, vai dando os primeiros passos, mesmo que seja passos pequenos, mas vá para frente, não volte, não retroceda jamais. Você tem que ver qual é a melhor solução para o seu bolso, para o seu momento agora, tá bom? Para o seu momento financeiro. Outra coisa que para te ajudar a organizar ainda mais o seu negócio é controlar o custo. Qual o custo aproximado da sua encomenda? Você sabe calcular? Então, você precisa saber qual é o custo da sua peça, de uma peça individual, tá? E você não pode gastar esse dinheiro. Então, vamos supor que você trabalha fazendo flores de isopor igual essas daqui, né? A gente está aprendendo, então você já está trabalhando. Aí, esse modelo aqui, ó, só uma flor, vamos dar um exemplo, tá? Custa para mim fazer ela R$ 2. É uma suposição, tá? É um valor simbólico. Aí eu vendo ela, vamos supor, por R$ 10, né? Ela custou R$ 2, eu vou vender por 10. Então, se ela custou 2, eu tiro eles 2, então vai sobrar 8. Esse R$ 8 é de lucro, é meu. Agora, esses R$ 2 aqui, ó, que eu guardei, que é o custo da peça, eu posso gastar? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Esses R$ 2 aqui, ó, vai ser guardado para comprar mais material para investir no meu negócio. A gente vai aprender isso mais para frente, devagarzinho, tá bom? De repente agora pode ficar meio confuso, mas a gente vai aprender passo a passo. Então, se você pega o valor total e gasta tudo, ou compra tudo de material, ou gasta tudo com você mesma, ou tá completamente errado. O seu negócio não vai evoluir, tá? Mais para frente, que nem eu já falei, a gente vai explicar melhor sobre isso, também vamos aprender melhor como é a fórmula que para calcular o preço, tá, da sua peça, do seu kit. Planejamento. Essa é a última coisa para a gente fechar a aula de hoje, planejamento de encomenda. Você pode optar por vender as suas peças só sob encomenda, tá? Que nem eu faço. Eu pego o pedido sob encomenda. O cliente entra em contato comigo, faz o pedido, eu faço personalizado conforme o cliente quer. Nesse caso, o kit tem que ser personalizado, tá? Mas fique ciente que se você trabalha assim, você vai ter meses que vai ter muitos pedidos, porém vai ter meses que vai ter menos pedidos. Quando não tem muito pedidos, eu aproveito para adiantar os pedidos que eu tenho nos outros meses, tá? Por exemplo, se eu tenho pedidos já para fevereiro, para março, para abril, eu já vou adiantando, porque agora eu estou livre, o tempo livre. Então eu já vou adiantando, eu tenho que ter uma mente lá na frente, eu não posso juntar muito pedido, senão eu não consigo dar conta. Fazendo assim, eu sempre estou motivada a estar trabalhando no meu ateliê e sempre trabalhando. E trabalhando por encomenda, você também tem que entender qual material você vai precisar para fazer os pedidos, tá? Você vai ter que olhar seu estoque, se está faltando alguma coisa ali. Você tem que se planejar para produzir. A palavra aqui é planejamento. E isso é do começo até sempre. Sempre, tá? Planejamento. Resumo da nossa aula. Ter uma mente empreendedora. O seu espaço é seu ateliê. Você está estudando para empreender. Você tem que estabelecer o seu horário de trabalho. Você precisa ter o seu ateliê, nem que seja espaço pequenininho. De ateliê, não é cantinho, não é o canto da bagunça, é um ateliê. Você precisa ter um investimento para você comprar seus materiais. Você precisa anotar os seus pedidos nos cadernos. Você precisa ter o controle do custo das suas peças. Você precisa ter planejamento para fazer os pedidos sob encomenda. Fazendo assim, o seu negócio vai ter tudo para crescer desde o início. Desde o início vai dar certo. Não desista, vai até o fim,
porque você é capaz e a sua dedicação fará toda a diferença no seu trabalho. Daí você pode estar se perguntando: cadê o exercício dessa aula? Faz assim, ó, assista novamente essa aula, vai anotando no seu caderninho quantas horas você vai querer trabalhar por dia, quantas horas você pode, né, trabalhar por dia ou no final do dia. Vai arrumando o seu ateliê, separe um valor para você investir no seu negócio, tá? Anota como você vai querer trabalhar, se você vai querer fazer seus pedidos só por encomenda, ou se você vai querer fazer os pedidos e oferecer para os clientes, tá? Que é uma outra opção também, mais difícil, mas pode trabalhar também desse jeito. Então, o exercício dessa aula é você colocar em prática tudo o que você aprendeu hoje. E não deixe de anotar os tópicos dessa aula. Daqui em diante no curso, você vai aprender técnicas para vender. Então, espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Não perca. Até mais!